sejam muito bem-vindos de volta. Vamos hoje começar o nosso vídeo de reflexão fazendo alguns questionamentos. Alguma vez na sua vida você já percebeu que a vida pode parecer um pouco injusta com algumas pessoas? Por exemplo, existem pessoas que trabalham a vida toda, acordam cedo, dormem tarde, ralam, se esforçam, mas não conseguem progredir, não conseguem prosperar na vida. Você já percebeu também que existem algumas pessoas que muitas vezes passam por cima de outras pessoas, agem contra a lei e mesmo assim têm sucesso na vida? Você também já percebeu que existem pessoas que, por mais legais que elas sejam, elas só encontram relacionamentos que as fazem sentir mal, que não dão valor ao que elas são? Pois é, né? A vida às vezes parece um pouco injusta com essas pessoas. Mas a verdade, gente, a verdade é que Deus e a criação dele, né? Tudo que tem abaixo dele, tudo que ele criou é perfeito e segue uma determinada ordem. A inteligência finita, Deus, o Criador, é perfeito, gente. E ele criou a ordem para tudo que esteja abaixo dele, em todo o universo, em todos os planos da vida, existe uma ordem. Existem leis que regem o funcionamento do universo. Todos nós estamos sujeitos a essas leis, né? E consciente ou inconscientemente, quando a gente é guiado, quando a gente segue em favor dessas leis, as coisas funcionam pra gente, né? E por isso que muitas vezes a vida pode parecer injusta. Porque imagina só, imagina se Deus ficasse o tempo todo pensando em cada um dos 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, em cada pedido que a gente faz em nossas orações, e pensando, ó, ele pediu aquilo ali. Mas semana passada, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, semana passada ele fez aquilo outro. Então eu não vou dar esse pedido para ele, não vou conceder. Ah não, mas aquele ali eu vou. Não existe, né? Se a gente pensar na grande criação, a gente tem que pensar num princípio chamado parcimônia. O princípio da simplicidade. O princípio onde a energia flui de forma regulada, tá? E quando a gente pensa na ordem que o universo precisa ter, a gente pensa em função de determinadas leis que a natureza e o universo é regida, tá? Por exemplo, lei da gravidade, tá? Se eu jogo uma pedra daqui de cima, ela vai cair 100% das vezes, concorda? Ela não vai cair 90% das vezes. Lei é lei. Se eu jogo aqui, ela vai cair, né? Pois bem, essa é uma lei que é muito conhecida de todos nós, mas a grande maioria das pessoas passam pela vida desconhecendo as grandes leis universais, as grandes leis da natureza que regem a criação dessa realidade, que está regendo a sua vida agora sem você saber e está criando a sua realidade agora sem você saber, tá? Vamos pensar numa criança, vamos pensar num bebê. Um bebê, quando nasce, ele não tem consciência, ele não tem compreensão das leis básicas da vida. Mas à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo por experiências. O bebê, quando ele começa a engatinhar, se você pega ele e coloca em cima de uma mesa, em cima de uma cama, ele vai começar a engatinhar até cair, né? Porque ele não tem noção do que seja gravidade. Ele não tem noção de que se eu jogar uma coisa aqui de cima, ela vai cair, tá? Então, assim, ele vai aprendendo ao longo das suas próprias experiências a como funcionam determinadas coisas na vida, certo? Da mesma maneira, nós adultos, a gente também passa e vive inúmeras experiências ao longo da nossa existência que mostram pra gente a realidade da vida, que mostram pra gente como que são as leis naturais, tá? Então, se uma pessoa, ela vive o tempo todo trocando de relacionamento, mas caindo nas mesmas situações, né? Ela não é uma pessoa azarada, ela não tem dedo podre.
Aquelas situações estão querendo mostrar para ela alguma coisa que ela precisa aprender das leis naturais para ela modificar alguma coisa e passar a ter novos resultados, passar a ter novos relacionamentos a partir da aprendizagem daquela experiência que vive se repetindo. Por acaso você, em algum momento da sua vida, você começou a se questionar por que vive passando as mesmas situações de tempos em tempos? Então, é a vida querendo te mostrar alguma coisa. É a vida querendo te mostrar que existem determinadas leis que, enquanto a gente não aprende, a gente vai continuar caindo nessas leis, ou no desconhecimento dessas leis. Então você pode estar se perguntando, tá bom, mas e o pessoal da África? E as crianças da África que vivem passando fome? Isso é muito injusto. Concordo que isso é horrível, né? Você vê aquelas cenas do pessoal passando fome e tal. Mas aquilo ali é simplesmente falta de compreensão de como a vida é. Deus jamais é injusto. Deus jamais vai querer que você se dê mal na sua vida. Ele não vai escolher meia dúzia de pessoas para ter sucesso, para ter abundância e prosperidade na vida, e vai escolher outros bilhões de pessoas para se dar mal, para viver sem dinheiro, em dívida, para ter doença. Deus não é assim. Deus criou o universo e criou todas as coisas que existem nele, incluindo nós, para progredir, para evoluir de acordo com as experiências de cada um. Deus está dentro de cada um de nós, um pedaço dele faz parte de nós. E ele quer viver experiências através de nós. Então jamais é inconcebível você imaginar esse Deus criador, abundante, infinito, que criou tudo que há, fazendo, aquela ali vai sofrer, aquela ali vai se dar bem. Não existe. Existem leis, existem determinadas leis que precisam ser seguidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês, tá? Lei da causa e efeito. Provavelmente você também já ouviu falar um pouco dessa lei da causa e efeito, de repente com outros nomes. Lei da ação e reação, lei do retorno, não sei. Mas que existe essa lei, a gente sabe que ela existe. Ou seja, se você planta semente de laranja, vai nascer um pé de laranja. Se você planta cenoura, vai nascer cenoura. Se você planta semente de maçã, vai nascer macieira. Não é assim que funciona? Não tem como, jamais, é impossível você plantar cenoura e colher batata. Porque é lei. Você planta e você colhe. Então essa é uma das grandes leis e que a maioria das pessoas desconhece. A maioria das pessoas, né, eu vejo muito isso nos atendimentos, nas pessoas com quem eu converso, elas estão esperando que alguém desça do céu, que Deus venha para modificar a vida dela. Porque ela está passando por uma situação difícil, está sem dinheiro, está passando por uma doença incurável, mas espera que Deus venha para curá-la. Ou que Deus venha para quitar as dívidas dela. E isso não vai acontecer, porque existem leis que regem o funcionamento desse universo. E uma delas é a lei da causa e efeito. Se você tem um determinado efeito, é porque você, em algum momento, você criou alguma causa que levou àquela consequência. E por isso, você conhecendo essa lei, você pode começar a plantar coisas diferentes hoje para ter resultados diferentes lá na frente. Podemos falar em relação à saúde também, né? Eu tive um tio que morreu de câncer de pulmão. Foi uma morte horrível. Ele, né, foi tudo aquilo que engloba o tratamento na época. Foi, sei lá, 30 anos atrás, não tinha o tratamento que tem hoje. Então foi muito triste observar aquilo, né? E aí as pessoas ficavam com pena, coitado, não teve sorte, não sei o quê. Mas se você olhar a vida dele, ele fumou a vida dele toda praticamente, né? Ele fumava mais do que respirava, né? Mas então, se você pensar, tudo, até mesmo as nossas doenças, elas têm uma causa emocional, tá? E quando a gente começa a olhar para isso, né? A entender o fluxo do universo, a entender a perfeição que é Deus,
e a perfeição que é a criação de Deus, a gente consegue viver melhor. A gente consegue criar coisas sabendo que a gente vai colher lá na frente, né? A gente falando somente de uma lei aqui. Uma lei também que é fundamental para tudo que a gente vive, é a lei do mentalismo. Ou seja, tudo que existe foi criado primeiro na mente de alguém. Foi criado. Se você olhar para os lados, você vai ver tudo que existe à nossa volta foi primeiro pensado na cabeça de alguém para depois se ver materializado no plano físico, né? Então, se essa é uma lei, né, se tudo primeiro é criado na mente, a gente internalizando isso e aceitando essa lei, a gente vai começar a prestar mais atenção aos nossos pensamentos, tá? Quais são os pensamentos que permeiam a sua mente durante todo o dia? São pensamentos de medo, são pensamentos de falta, de escassez, de doença, de quê? De traição, medo de ser traído, do que é? Tudo isso que você pensa vai estar criando a sua realidade lá na frente. Então, gente, o que eu queria trazer aqui com esse vídeo, o recado que eu queria trazer, é que tudo existe debaixo de uma determinada ordem, uma ordem universal. Tudo que existe está submetido às mesmas leis. Por isso que muitas vezes pessoas que a gente julga que não são muito legais, que são, enfim, que fazem mal para outras pessoas e tal, conseguem coisas que pessoas boas no nosso julgamento não conseguem, sabe? A vida não é injusta, a vida é perfeita. Essas pessoas, elas seguem determinadas leis, elas seguem determinados passos que precisam ser realizados para chegar ao objetivo, independente se aquele objetivo é bom ou não, porque a lei é lei, entendeu? Deus não julga se aquilo que ele vai fazer é bom ou ruim, ele simplesmente criou as leis e quem seguir aquelas leis vai colher lá na frente. Claro que tudo tem suas consequências, mas lei é lei. Então não existe injustiça. Não, a vida é perfeita em tudo que ela é, simplesmente por ser. Se a gente compreender esse princípio, se a gente compreender o princípio da ordem universal, a gente vai aprender a criar a vida que a gente deseja. A gente vai aprender a corrigir coisas que nós criamos ao desconhecer as leis universais. Agora, coloca aqui nos comentários se você consegue enxergar a ordem perfeita que é o universo. Se você consegue entender que existem grandes leis que regem o funcionamento da vida, da natureza e das coisas como elas são.